Boruibai Boxixi, meu nome é Leonardo Oliveira, sou babalô do culto de Fá Afro-Cubano, Ogum Dadju e Falomã, e vim aqui responder a respeito de algumas dúvidas que me foram perguntadas agora pela minha amiga, a PTB Ofum e Emilô, filha de Xangô, né? A respeito de Fá, que eu tenho para falar para vocês que Fá, na grande realidade, é a memória de Deus. E Fá, na verdade, é vontade de Deus. O que Deus tem de conhecimento, sua memória, só que fragmentado e contado através de contos e versos, através de 256 odus fragmentados. Então, na grande realidade, cada ser humano, cada coisa, cada objeto, tudo que existe no nosso universo, ele de certa forma foi criado em um ou outro odu. E Fá dispõe a respeito de tudo isso, desde a criação do universo, porque as estrelas giram geralmente sentido anti-horário, da criação do planeta Terra, onde nasceram os dinossauros como Taiwan e Bofum, e coisas similares desse tipo. E Fá, diferente de Orixá, ele remete muito mais ao destino do ser humano, ao destino do planeta, ao destino de um país, por exemplo, tá? Ele remete muito mais ao ser humano de forma em existência, de forma geral, diferente de religiões como o Xexelabá, o Candomblé ou o Xalucumi, que trata da existência. Essa existência, através de DNA, nos remete a cultuar um ancestral primordial, que seria o Orixá, ou Eborá. Eu, por exemplo, sou filho de Ogum, eu cultuo Ogum, eu fui iniciado no Candomblé para Ogum, e nunca deixei de cultuar meu próprio santo, porque todo ser humano que nasce nesse planeta, ele é gerenciado, ele é regido por uma divindade que nós chamamos de anjo da guarda, ou Eledá, ou Orixá tutelar, ou Orixá protetor, Oxalá Abá do Ori, enfim, coisas que são desse gênero. Então, Ifá, na grande realidade, é uma religião que ela pode se agregar e coexistir com outras religiões sem trazer nada que seja nocivo para qualquer religião que seja. Um exemplo disso tudo é o seguinte: as pessoas perguntam, se fizer Ifá tem que deixar de incorporar? Bom, dentro da cultura de Fá Afro-Cubana, a pessoa só precisa deixar de incorporar se ela for homem e tiver que se iniciar com um babalaô Tiorumilá. O babalaô Tiorumilá é vedado dentro da nossa cultura que ele se incorpore, mesmo porque é um sacerdócio que ele é intelectual. Você precisa estar com o seu ori 100% do tempo voltado e virado para Ifá. Uma dedicação integral, diferente do babalaô Orixá, que tem Ifá para poder arreglar, consertar, melhorar a sua própria vida. Tá? Agora, mulheres que se iniciam, que se tornam PTBs, pessoas rodantes, abiãs, que são pessoas não iniciadas no culto, pessoas que vêm de outra religião, umbandista, juremeu, pode ter acesso sim a Ifá, pode se iniciar a Ifá, descobrir o que prejudica a própria vida, ou na verdade descobrir o que faz bem para a própria vida e seguir feliz. Existe outros Ifás que, por exemplo, fala que se a pessoa comer banana verde, como está lá em Ossarete, ele vai desenvolver câncer. Então, se a pessoa sabe disso desde pequena, ela vai evitar esse tipo de alimento e vai conseguir ter uma vida muito mais longa. Outros Ifás, como o Baraxê, diz que a pessoa pode, dentro da sua própria família, engendrar ou ter um filho com um problema de abicunidade. Essa pessoa já vai ficar mais orientada com abortos na família, com pessoas que têm algum tipo de sinal, e vai iniciar seu filho, obviamente, Ifá, para que saber se esse filho de fato é ou não abicu e possa ter uma vida um pouco mais longa, para que vocês consigam entender. Alguns outros Ifás, como o Kunilub, falam que a pessoa terá uma vida longa. Outros Ifás, como o Dio Yekun, diz que a vida da pessoa ela vai se abreviar. Então, muito por volta dos 40, 50 anos de idade, com os cabelos brancos, essa pessoa ela vai morrer. Iretemeji, Egiemerê, o Odifá, que fala que quando a pessoa se torna mais feliz, é capaz de ela falecer, dela não conseguir viver. Então, o Ifá, ele fala a respeito da vida de forma geral, bem diferente do Candomblé. O Candomblé trata de colocar o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, o nosso orixá tutelar em nosso favor, nós cultuando, nós cuidando desse orixá. Se nós cuidarmos direitinho, a nossa vida tende a se tornar muito boa. Se associar então o Ifá com o Candomblé, Ifá com o Xexelabá, Ifá com o Xalucumi, enfim, a fórmula ela fica melhor ainda. Porém, uma religião ela não vem anular a outra, muito pelo contrário. Ifá e Orumilá e Orixá e Xexelabá, e Lucumi, e Candomblé, Ifá com a Umbanda, Ifá com o Kardecismo são religiões que são extremamente compatíveis. Importante quanto primeiro, é para o que serve Ifá. Bom, a gente vive no Brasil uma febre que é chamada de síndrome de vira-lata. O brasileiro, infelizmente, por mais que tenha à sua disposição tudo da melhor qualidade, porque o Candomblé está em altíssimo patamar, da mesma forma como o Umbanda e outras religiões, a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Então, isso é extremamente problemático. A síndrome do vira-lata. Tem que ser Xexelabá ou tem que ser Lucumi. Muito pelo contrário. Todas essas religiões, quando se atém ao culto de orixá, elas são tão boas quanto a nossa. A nossa não fica abaixo de nenhuma delas. Mas, na grande realidade, Ifá é uma religião
que ela se agrega a essas religiões. Ela não vem, como eu vou falar para vocês, nem substituir, nem transformar a pessoa em um super religioso, muito pelo contrário, mas ela dá uma coisa chamada conhecimento. E conhecimento de si próprio. Aquele que conheceu o pior inimigo, ele provavelmente terá êxito na sua própria vida. E Fale vem apontando justamente quem é esse próprio inimigo. Esse maior inimigo, esse inimigo terrível. E geralmente esse inimigo, o maior inimigo, é a própria pessoa com a sua própria cabeça. Óbvio que existem alguns outros tipos de como nós nos remetemos, de aragés, de inimigos, alguns espirituais, uns são eguns, outros são mulheres, outros são homens que andam coxo, que mancam, uns são pessoas de olhos claros, peles escuras, peles claras, enfim. Cada Odu ele vem dando a descrição de onde está o seu maior perigo, mas contudo nos coloca na realidade dentro de uma concepção de vencer a si próprio. Quando você vence a si próprio, você consegue em si lograr isso. E Fá vem te dar autoconhecimento, e vem em detrimento de te dizer o que pode te fazer bem e o que pode te fazer mal. E entendam, senhores, entendam, senhoras. E Fá explica muita coisa de nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa do Olho e Fá o Salafobeiô, que é acostumada quer viver, vamos dizer, com pessoas mais jovens, pessoas que praticamente não viveram nada da vida, e sofre muito com traição. E essas traições são traição de cunho afetivo, né, o chamado chifre. E Fá diz para quem tem esse Odu Salafobeiô, para que essa pessoa, na realidade, procure uma pessoa mais madura, que já tenha passado por muitas coisas na vida, para que encontre dentro da própria religião uma coisa chamada estabilidade. Dentro da própria vida, uma coisa chamada estabilidade. É um alerta grande que se faz. Diz o Salafobeiô para a mulher para que aceite os cuidados e carinho do homem, porque às vezes ela está tão traumatizada que o homem querer cuidar dessa mulher, tratar bem, escová-la, dar tudo de melhor, ela acha que o homem quer exercer sobre ela, a princípio, uma coisa chamada apenas domínio, e rechaça esse tipo de relação. Por outro lado, e Fale vem indicar, como eu falei no primeiro vídeo, se você pode vir ou não ter um filho abicur, se você tem uma estimativa de vida longa ou de vida curta, se fazer orixá para você é essencial ou não, se você tem um pré-requisito para se tornar um sacerdote de orixá ou de outra religião, que quer que seja ou não, e Fale vem em detrimento de te falar os maiores motivos de você fracassar. E cada Odu fala respectivamente disso. A PTB, o Fumilô, foi quem me pediu o vídeo, ela tem uma condenação da sua própria mãe, do espírito Abá, da sua mãe, da sua Iari, da sua Iatobi, que é de cuidar dos irmãos, seja espiritualmente e eventualmente até financeiramente. O espírito da mãe manda bênçãos sobre essa pessoa, não é a PTB? Porém, essas bênçãos, ela faz um pedido junto, que na verdade é: cuide de seus irmãos, porque eles não têm tanta estabilidade quanto deveriam. Então ele vem em detrimento de mostrar para cada pessoa se ela tem caminho para ser rica, se ela tem caminho para ser pobre, se os relacionamentos vão ser findáveis, se os relacionamentos eles serão relacionamentos duráveis. Para isso existe essa religião, para guiar. E em momento algum essa religião ela vem a prejudicar qualquer que seja a pessoa com relação ao seu próprio credo. Não é a pessoa que já é do candomblé, ela pode continuar a ter sua função normalmente e nada vai alterar. Óbvio que existem alguns Odus, como Icau Gundá, por exemplo, que diz para a pessoa evitar em tirar vísceras animais e evitar de comer vísceras animais. E isso, dentro de uma religião, você conversando com o zelador de santo pode ser bem compreensível, você pode mudar o tipo de labuta dentro da sua casa, da sua tradição, da sua ebé, do seu ilê axé, o que quer que seja, porque isso de certa forma virá em virtude de lhe prejudicar e ninguém quer ser prejudicado. E Fale tem muito disso. O próximo questionamento é se quem faz Ifá tem que fazer santo. E Fale remete a destino. Se essa pessoa, porventura, do destino tiver incutida dentro do seu destino a necessidade real de se iniciar para o orixá, qualquer tipo de divindade que seja, de fato será acusado dentro da linha tênue que é do seu Odu. Alguns Odus já mandam que a pessoa siga diretamente em direção ao caminho de feitura de iniciação de orixá. Alguns Odus, como o Irosoká, fala disso, o Fuemilô fala de iniciação orixás, o Ruane Alaquento fala de iniciação orixás, como outros Odus mais falam de iniciação de orixás. E bem como outros Odus não tem tanta, não carecem tanto dessa necessidade, a pessoa pode ir seguindo com a vida normalmente. Bom, isso daí é uma das questões. A terceira e a quarta pergunta são quem são? Eleguá e os guerreiros. Para explicar para vocês, em miúdos, dentro da minha cultura de Fá, cultura afro-cubana, o Babalaô ele não tem o direito de acumular a função de Olorixá, ou de Yalabá, ou de Babalorixá.
então nós perdemos aí o direito de assentarmos as divindades que são eborais, ou seja, aquelas que tiveram, de certa forma, uma existência, uma história terrena, e aí se tornaram esses orixás que viram na cabeça de cada um de vocês, que é Ogum, Oxóssi, Eleguá, ou Elegbara, ou o que quer que seja. Tá? Nós, Babalaús, assentamos Irumolés. E dentro de uma iniciação de Faurumilá, dentro da nossa cultura, vocês já saem com 5 orixás. Todos eles são Irumolés, que é Exu, que nós chamamos carinhosamente de Eleguá, Ogum e Oxóssi, que moram dentro de uma mesma panela de ferro, Ossum, que é um orixá ligado à ancestralidade da pessoa e também é um Irumolé, e Orumilá, o deus de adivinhação e da sabedoria, assim, a pessoa mais culta do universo, a entidade mais culta do universo. Bom, os guerreiros são esse Eleguá, que na verdade é Exu, chamamos carinhosamente de Eleguá por costume, tá? Que a tradição cumana chama todos eles de Eleguá. Então, entregamos Exu, Ogum, Oxóssi e Osso também é um guerreiro, só que vive com Eleguá, a história dele eu conto em outro dia. Esses orixás, eles são orixás que são meio brutos, são orixás sisudos, porém são guerreiros. Tanto que a gente nem cumprimenta esses orixás batendo cabeça no chão, se jogando, se humilhando. Muito pelo contrário, a gente precisa falar com esses orixás muito firme. E eles são conhecidos como os componentes, como os guerreiros, da mesma forma que está escrito no Odu Ogum Namassá. Eles unidos fazem o corre que nós precisamos, na grande realidade, para poder desenvolver a nossa vida de forma em âmbito geral, seja socialmente, seja economicamente, ou o que quer que seja de necessidade. Esses orixás guerreiros, eles vêm a introduzir essa força na nossa vida. Então, Eleguá, Exu, Ogum, Oxóssi são os guerreiros, tá? Não se fala com eles com mimimi, tem que se falar de forma muito contundente, porém com todo respeito. E eles vêm em virtude de abrir de fato os nossos caminhos, tá? Ogum Namassá já fala que Ogum e Oxóssi estavam sofrendo com caça, precisaram morar juntos para ter isso. E esses orixás vêm morar junto com a gente realmente, respectivamente, para que a gente consiga lograr êxito em nossa vida. Bom, eu tentei falar de forma resumida e muito rápida, não sei se eu cheguei a ser tão contundente, mas qualquer dúvida, pergunta por Funilô, que ela passa para mim, eu consigo responder para você rapidinho, tá bom? Grande abraço!